Revelado, milionário disfarçado de garçom expôs humilhação inesperada à funcionária dedicada. Ana sempre foi uma mulher corajosa e otimista. Com seu uniforme de garçom e sorriso no rosto, ela servia café e sonhos a cada cliente que entrava na cafeteria movimentada no centro de São Paulo. Aquele aroma inconfundível de café fresco e som de risadas parecia mágico, mas para Ana era a sensação diária de luta. Mãe de uma menina de 8 anos, sua prioridade era garantir um futuro melhor, mesmo com um salário que mal cobria o aluguel. Desde pequena, aprendeu com sua mãe que o esforço e a honestidade são fundamentais, e por isso não desistia. Mas naquele dia, algo diferente pairava no ar. Um cliente arrogante entrou e, sem mais nem menos, começou a gritar, acusando Ana de roubar seu pedido. O tumulto cresceu, e todos os olhares se viraram para ela. A garçom que sempre procurou servir com dedicação. O coração de Ana disparou, as mãos tremiam e uma onda de injustiça a sufocou. Como alguém poderia duvidar de sua sinceridade? Sua mente estava uma tempestade de emoções, enquanto tentava explicar que a demora não era culpa sua. As palavras do cliente eram como facadas, cortando sua dignidade em público. Mas havia um observador silencioso em meio ao caos. Disfarçado de garçom, um milionário se sentia profundamente tocado pela cena. Ele viu como Ana enfrentava a humilhação com uma graça que poucos teriam. O cliente arrogante, emblemático do descaso, expunha uma hipocrisia cruel. O homem de bem pensou, por que essa mulher, com tanto a oferecer, deveria suportar isso? Uma indignação crescia dentro dele, e a vontade de reagir era impossível de controlar. Ana, sem saber da presença daquele milionário, sentia-se cada vez menor. O murmúrio da cafeteria se transformou em um julgamento implacável. "Você não vale nada", a frase ecoava em sua mente. Mas, naquele exato instante, o cliente mau havia perdido o controle de sua própria repulsa. O milionário decidiu intervir. "Você realmente tem coragem de ofender essa mulher?" Ele disparou, retirando o disfarce. A revelação causou um alvoroço. Ele prosseguiu, exaltando a dignidade de Ana, desmascarando a arrogância do outro e defendendo a honestidade que ela encarnava. Os aplausos da clientela enchiam a cafeteria, e Ana não sabia se ria ou chorava. O milionário prometeu não só limpar seu nome, mas também oferecer uma oportunidade de trabalho que mudaria sua vida. "Você merece mais. Sua menina merece mais." O reconhecimento de sua luta finalmente tinha chegado, e em meio a lágrimas de alívio, Ana sentia-se erguida por um novo fôlego de esperança. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Mas antes que a visão de um futuro brilhante se concretizasse, o telefone da cafeteria tocou. Ana a atendeu, segura de que seria só mais uma reclamação. No entanto, a voz do outro lado tinha um tom angustiante. "Ana, é você? Precisamos conversar. É sobre a sua filha." O coração dela disparou. O verdadeiro peso daquela chamada poderia significar uma nova reviravolta em sua vida. O que será que vem a seguir? Ana sentiu que o mundo ao seu redor havia parado. O tom da voz no telefone a transportou para uma realidade distante, onde todas as suas preocupações diárias se tornavam insignificantes diante do que poderia estar prestes a acontecer com sua filha. "Sobre a minha filha?"
A pergunta saiu de seus lábios como um sussurro, num misto de medo e desespero. Sim, é urgente. Ela está na escola e encontrou um problema. A voz continuou, mas Ana já não ouvia claramente as palavras. Seu coração batia como um tambor frenético. As preocupações do dia a dia começaram a flutuar em sua mente. Seu salário, as contas, as promessas de futuro que pareciam sempre tão distantes. O que poderia estar acontecendo? Ela se despediu rapidamente do interlocutor e mal teve tempo de processar tudo o que tinha ouvido. Era hora de agir, de correr. Sem olhar para o milionário que ainda estava na cafeteria, Ana deixou o local às pressas. As ruas de São Paulo, normalmente cheias de vida, agora pareciam um labirinto, e tudo o que ela queria era encontrar sua filha. Cada passo era pesado, como se a cidade estivesse segurando seus pés no chão. Enquanto isso, o milionário observava Ana se afastar, os aplausos ainda ecoando em seus ouvidos. Ele compreendeu que a ajuda que oferecera a Ana ia muito além de um novo emprego. O encanto daquela mulher, sua dignidade perante a adversidade, o fez perceber que eles estavam em um caminho muito mais profundo. Ele sabia que algo mais delicado estava em jogo. Na escola de sua filha, Ana entrou rapidamente e foi recebida por um diretor preocupado. Ana, obrigada por vir tão rápido. Sua filha Ela teve um desmaio durante a aula, explicou o homem, a voz carregada de preocupação. O tempo pareceu condensar-se mais uma vez. Desmaio. Ana sentiu uma onda de calor subir pelo seu corpo, a preocupação se transformando em um frio na espinha. Isso não podia ser verdade. No entanto, os médicos já a examinaram e acreditamos que não há motivos para alarme. Pode ser apenas o cansaço. Ana não ouviu mais nada. Numa fração de segundos, sua mente já estava longe, imaginando o que poderia tê-la levado a esse colapso. O que a pequena enfrentava, a pressão da escola, os conflitos entre os colegas, o que ela poderia fazer para ajudar. Sua própria luta diária talvez estivesse afetando a pequena, e isso a consumia de culpa. Quando finalmente conseguiu ver a filha, pequena e pálida, ela sentiu seu coração despedaçar. "Mamãe!" a menina exclamou, com um sorriso frágil que fez Ana se apertar. Mesmo assim, a voz da pequena era doce como sempre, embora revelasse um resquício de fragilidade. "Eu não quero mais faltar à escola. Eu prometo que vou me esforçar." Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, um misto de amor e fragilidade, enquanto a abraçava apertado. "Você não precisa prometer nada, meu amor. O importante é você estar bem. Vou cuidar de você." O momento entre elas era um sussurro de esperanças renovadas, mas a inquietação pululava dentro de Ana. O saldo de suas lutas pessoais agora afetava diretamente a menina que ela tanto amava. Quando tudo parecia ter se acalmado, a porta da sala abriu-se novamente e um médico entrou com um olhar preocupado. "Senhora, precisamos conversar sobre os resultados dos exames." Ana prendeu a respiração, a palavra resultados, ecoando em sua mente como um aviso, e uma nova onda de tensão começou a tomar conta dela. O que ele teria a dizer? O futuro de Ana e sua filha estava prestes a ser moldado de maneira inesperada. As respostas estavam chegando, mas poderiam também abrir portas para novos desafios. O que seria preciso confrontar agora? Sim, o caminho à frente prometia ser cheio de surpresas. As palavras do médico pairavam no ar como uma sombra ameaçadora. Ana sentiu o coração disparar, quase como se ele quisesse escapar de seu peito. "Resultados!" Ela repetia em silêncio, tentando encontrar alguma força, algum sinal de esperança. Mas suas mãos tremiam, e a imagem da filha pálida, tão corajosa diante do desmaio, lhe cortava a respiração. "Precisamos dar uma olhada mais detalhada", disse o médico, puxando uma cadeira e se acomodando em frente a Ana. Sua expressão era sóbria, mas não havia um tom de urgência desesperada.
Os exames mostraram algumas anormalidades. Como você sabe, o estresse pode afetar as crianças de maneiras que muitas vezes não percebemos. Ana balançou a cabeça, a mente girando com cada palavra. Estresse, mas ela é tão nova. O que pode estar acontecendo? A angústia subia, como uma onda se formando no horizonte, prestes a desabar. Triggers, como pressão na escola ou dificuldades emocionais, podem se manifestar fisicamente. Estamos fazendo mais testes para entender melhor. O médico hesitou antes de continuar. Sugiro que você converse com ela, mostre que está aqui para apoiá-la. Pode ser fundamental. O peso das palavras caiu sobre Ana como se tivesse recebido uma notícia devastadora, tanto que ela mal conseguiu se levantar da cadeira. Com um nó na garganta e o olhar perdido, ela se virou para a filha, que agora olhava para ela com olhos brilhantes de curiosidade e medo. Mamãe, eu estou bem, eu prometo. Ana forçou um sorriso, mas por dentro sentia tudo desmoronando. Claro, meu amor, mas é bom conversar. O que aconteceu antes de você desmaiar? Perguntou, tentando manter a voz firme. Foi só um susto. Eu estava com um pouco de fome e cansada. A pequena respondeu, fuçando a colcha da cama. A professora foi muito compreensiva, mas eu não quero que você se preocupe. Ana sabia que não era só isso. Havia algo mais no tom da menina. Algo que parecia esconder um peso que ela não conseguia colocar em palavras. Mas como se atrever a cavar mais fundo? E se isso a magoasse mais? O médico se levantou, e sua expressão demonstrava uma preocupação que parecia transferir-se também para Ana. Vamos monitorar tudo. Se a situação não melhorar, podemos encaminhá-la para um psicólogo. Conversar sobre os sentimentos pode ser um passo positivo. Ana só concordou, mas dentro de si, uma tempestade que não podia controlar começava a se formar. Cada comportamento da filha, que antes parecia normal, agora se transformava numa busca desesperada por sinais. O medo da vulnerabilidade da pequena a consumia. Mãe e filha, agora mais próximas, precisavam desse momento de conexão. Ana decidiu aproveitar a fragilidade do momento. Você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, né? Meninos, amigas, ou até mesmo o que sente na escola. Às vezes, tenho medo de não ser boa o suficiente, a pequena confessou, o olhar fixo na mãe, como se falasse uma verdade guardada por muito tempo. Aquelas palavras atingiram Ana como um golpe. Ela sabia o quanto tinha lutado para dar o melhor à filha, sempre tentando mostrar que tudo ia ficar bem. Mas agora percebia que talvez não tivesse compartilhado suas lutas. Meu amor, Ana falou, envolvendo a filha em um abraço apertado. A única coisa que você precisa fazer é ser você mesma. Nós todas temos nossos próprios desafios. O médico saiu, deixando o espaço carregado de sentimentos não ditos. O medo e a angústia estavam ali, mas também havia uma fragilidade que poderia se transformar em força. Ana olhou para a filha nos olhos. Nós vamos atravessar isso juntas. Quando a hora da visita terminou, Ana teve a impressão de que o mundo ao seu redor começava a se desvanecer enquanto seu foco estava inteiramente na filha. Mas, no fundo, uma pergunta ressoava na sua mente. Estariam prontas para enfrentar o que estava por vir? E o que mais poderia ser revelado nos próximos exames? A verdade parecia ser uma porta prestes a se abrir. Mas Ana não sabia se estava pronta para descobrir o que estava do outro lado. Ana sentou-se ao lado da filha na cadeira de hospital, observando os monitores que bipavam suavemente. O cheiro de antisséptico preenchia o ambiente, criando uma atmosfera tensa. A imagem da filha deitada na cama, tão pequena e vulnerável, fazia seu coração se apertar mais e mais a cada segundo que passava. O que mais poderia acontecer? Vou buscar um lanche, que tal? Ana perguntou, tentando aliviar o clima pesado com um sorriso. A pequena assentiu, olhando para o chão. Ana se levantou, mas as pernas pareciam pesadas. Cada passo em direção à saída
Era um esforço, como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. No corredor, o movimento frenético de médicos e enfermeiras criava uma sinfonia de preocupações. Mas Ana se sentia em total silêncio. Era como se estivesse em um filme, assistindo a tudo de fora. Enquanto caminhava até a cafeteria, seus pensamentos estavam longe, perdidos na busca por respostas. O que exatamente estava acontecendo com sua filha? O médico havia falado sobre estresse, mas Ana sentia que havia algo muito mais profundo em jogo. A pequena sempre fora tão alegre, tão cheia de vida. O que teria mudado? Ao chegar na cafeteria, Ana pegou um lanche e um copo de suco, mas sequer conseguiu saborear. Sua mente estava ocupada demais com o receio do desconhecido. Às vezes, ela se pegava relembrando momentos da infância da filha, risadas inocentes e brincadeiras que agora pareciam parte de um passado distante. E logo, memórias transformavam-se em ansiedades. Sentada em uma mesa próxima, ela não conseguia deixar de olhar as mães que passavam, crianças saudáveis e felizes ao lado delas. Uma onda de inveja e tristeza a subiu. Por que sua filha era diferente? O que poderia estar acontecendo na mente daquela menininha adorável, que sempre sonhara em ser astronauta ou veterinária? Agora, observando-a na cama do hospital, tudo parecia tão distante. Ao voltar para o quarto, encontrou a filha assustada com um pedaço de papel na mão. Ana sentiu seu coração acelerar. — O que você tem aí, amor? Perguntou, tentando manter a calma. — É o que eu desenhei, respondeu a menina, com a voz hesitante. Ana se aproximou e se sentou na beirada da cama. A pequena virou o papel. O desenho tinha traços confusos, um sol sorridente no canto e um céu azul. Mas as figuras humanas eram contornos borrados, sem rostos. Ana franziu a testa, sentindo um aperto no peito. Aquilo não refletia a criança radiante que ela conhecia. — É lindo, meu amor, disse, tentando encorajar a filha a falar. — Mas me diga, por que você desenhou desse jeito? O que esse céu e sol representam para você? A menina olhou para o desenho por um instante. — É como me sinto. Às vezes eu me sinto sozinha, mesmo quando estou com os amigos. As palavras saíram como um sussurro, e Ana sentiu a dor na voz da filha como se fosse uma lâmina. Ana se inclinou e a envolveu em um abraço apertado, como se cada músculo do seu corpo quisesse protegê-la do mundo. — Você não está sozinha, meu amor. Eu estou aqui com você sempre. E naquele calor do abraço, Ana decidiu que começaria a buscar por respostas. Jamais deixaria que a pequena carregasse esse peso sozinha. Enquanto isso, uma sensação de inquietude começava a crescer novamente dentro dela, como um pressentimento sombrio. Os próximos dias, novos exames e consultas desesperadas se aproximavam. A verdade estava ali, quase visível, mas enganando seus sentidos com uma expectativa ainda não revelada. O médico voltaria em breve com mais informações, e Ana se questionou se estava preparada para o que estava por vir. Agora, a pergunta que não deixava sua mente: seria esse o momento onde a verdade finalmente sairia do esconderijo e revelaria não apenas o desafio de saúde, mas talvez um desafio emocional ainda mais profundo? Uma nova jornada estava prestes a se iniciar. Mas o que ela revelaria? Ana tentou acalmar a mente enquanto esperava o médico voltar. O tic-tac do relógio na parede parecia ecoar suas ansiedades, como se cada segundo estivesse arrastando seu coração para um lugar sombrio. Aquelas paredes frias, embora limpas, pareciam absorver todo o desespero que fluía do seu ser. O quadro na parede, um simples paisagem, agora parecia uma ironia. Na vida real, a beleza era escassa enquanto a dor tomava conta. Professora de artes, é isso que você vai ser, meu amor, a menina sempre dizia.
Ana sorria ao ouvir as palavras, lembrando de todas as vezes em que ajudou a filha a fazer colagens e murais coloridos. Mas agora, tudo que a pequena tinha era um desenho triste, e Ana se perguntava se ainda haveria espaço para os sonhos entre os medos que a assombravam. Após o que pareceu uma eternidade, a porta se abriu e o médico entrou. Seus olhos eram sérios, mas uma partícula de empatia brilhava neles. Mesmo assim, Ana sentiu um frio na barriga. Ele não precisava dizer muito. A postura dele dizia tudo o que Ana temia. Oi, Ana. Ele fez uma pausa, olhou para a menina na cama e voltou seu foco para a mãe. Precisamos conversar. O peso das palavras pairava no ar. Ela engoliu em seco, um nó na garganta dificultando a fala. O que está acontecendo com minha filha? A voz que saiu de seus lábios soou mais firme do que ela esperava. O médico respirou fundo e começou. Após os exames, encontramos algumas anomalias que precisamos investigar mais a fundo. É importante que fiquemos atentos ao que está acontecendo com ela. Esses sintomas estão relacionados ao que chamamos de ansiedade infantil. Ana sentiu o chão sumir sob seus pés. Ansiedade? Isso é tudo? Não pode ser simplesmente isso. As lágrimas começaram a forçar sua saída, mas ela as conteve, determinada a se manter forte. Infelizmente, não. A ansiedade nas crianças pode se manifestar de maneiras muito complexas. Isso explica o que você viu no desenho dela. Sua mente, ainda em desenvolvimento, não pode sempre traduzir esses sentimentos como adultos fazem. Precisamos de uma equipe especializada para acompanhar isso, o médico explicou, sua voz tranquila contrastando com a tempestade interna de Ana. Então, como se o universo tivesse escutado seu clamor silencioso, como se ela tivesse a oportunidade de respirar aliviada, algo mudou. Um raio de esperança surgiu na mente de Ana. Agora, sabia que essa não era uma batalha que sua filha teria que enfrentar sozinha e que a ajuda estava a caminho. Então podemos ajudá-la? Existe tratamento? A voz de Ana soou mais esperançosa, como se o próprio ato de perguntar pudesse acender uma luz no final do túnel. Sim, o médico acenou, um leve sorriso brotando em seu rosto. Com terapia, apoio e estratégias adequadas, muitos adultos e crianças superam a ansiedade. Estaremos ao seu lado durante todo o processo. Ana não soube se sorriu ou chorou. Uma parte dela ainda sentia uma dor aguda ao pensar na luta que ainda estaria pela frente, mas agora carregava a esperança de que não estavam sozinhos. Ela olhou para sua filha, tão pequena e tão forte como uma flor que se recusa a murchar, mesmo diante da tempestade mais feroz. Eu estarei aqui, sempre, ela sussurrou, olhando para a menininha com toda a fé que a mãe poderia acumular. Quando o médico saiu do quarto, a atmosfera mudara. Ana se aproximou da filha e tomou sua mão. Juntas, elas ainda estavam em uma longa estrada, mas pelo menos agora tinham um mapa. Um mapa que revelava que havia um caminho para as luzes novamente. Enquanto observava a precariedade de um futuro que ainda estava por se desenhar, Ana percebeu que havia algo a mais a descobrir. Os desafios que viriam não eram apenas sobre ansiedade. Algo em sua vida começava a brilhar, mas em meio à dor e à luta, uma revelação aguardava sua vez de aparecer. A porta se fechou atrás do médico, mas Ana não conseguia se livrar da sensação de que ainda havia mais a ser desvendado. O que mais estava escondido nas sombras enquanto ela tentava encontrar o caminho para sair da neblina. Ana ficou algum tempo em silêncio, as mãos unidas às da filha, como se a conexão entre elas fosse um laço que não poderia se romper. O hospital, com suas luzes brancas e aquele cheiro característico de desinfetante, estava repleto de vidas em espera, mas a delas se destacava em meio à multidão. A mente de Ana girava em torno das próximas etapas, do que ela precisava fazer para garantir que sua filha encontrasse a paz que merecia. Vamos, meu amor,
É hora de voltar para casa, ela disse, tentando sorrir para a pequena, que olhava para ela com os olhos grandes e cheios de expectativa. A menininha assentiu, embora uma sombra de preocupação ainda pairasse sobre seu rostinho delicado. Enquanto Ana ajudava a colocar a filha na cadeira de rodas, lembrou-se de um livro que havia lido sobre como a arte poderia ajudar as crianças a lidar com suas emoções. Naquele momento, uma ideia surgiu em sua mente. E se fizéssemos juntos alguns desenhos? Você pode mostrar o que sente com as cores? A menininha sorriu, um brilho tímido iluminando seu olhar. Assim que deixaram o hospital, Ana percebeu que a cidade se movia ao redor delas, pessoas apressadas, carros buzinando e os sons típicos das ruas, mas tudo isso parecia distante. O que importava era o coração daquelas duas, que pulsava em um ritmo esperançoso, determinado a enfrentar os desafios. Chegando em casa, Ana fez uma pausa antes de entrar. Aquele lugar que havia sido tão acolhedor agora parecia um pouco diferente. O que antes era o refúgio de risadas e brincadeiras, agora refletia tristeza e incerteza. Mas Ana não permitiria que o medo dominasse seu lar. Após arrumar as coisas, sentou-se ao lado da filha com folhas em branco e canetas coloridas. Vamos começar a nossa arte, querida. O que você gostaria de desenhar? A pequena, hesitante no princípio, começou a rabiscar. E aos poucos, o papel tornou-se um reflexo do seu mundo interior. Cores, formas e linhas se misturavam, dando vida a uma tempestade de emoções. Ao observar a filha imersa na atividade, Ana não pôde deixar de sentir uma onda de amor e esperança brotando dentro dela. Havia algo surpreendente na forma como a arte permitia que a menina se expressasse, como se cada traço traçado fosse um pequeno passo em direção à cura. Mas enquanto as duas se concentravam em seus desenhos, um toque sonoro interrompeu a atmosfera tranquila. O celular de Ana vibrou na mesa. Era uma mensagem de texto inesperada de um número desconhecido. Curiosa e um pouco apreensiva, ela hesitou antes de abrir a mensagem. Aquele parecia ser um momento decisivo. Quem seria? Pensou, sentindo a adrenalina subir. Ao abrir a mensagem, seu coração disparou. As palavras piscavam na tela. Precisamos conversar sobre o que aconteceu com a sua filha. Há mais do que você imagina. Ana sentiu um frio na barriga, como se o mundo ao seu redor tivesse desacelerado. O que mais estava por trás da ansiedade da filha? E quem estava por trás daquela mensagem misteriosa? Uma nova camada de preocupação se somava às que já sentia, mas a ideia de descobrir a verdade a impulsionava. Meu amor, ela começou a dizer levantando os olhos eletrizados da tela. Acho que precisamos nos preparar para mais uma jornada. O que será que a esperava? Ana respirou fundo, tentando controlar a torrente de emoções que se acumulava em seu peito. O celular permaneceu em suas mãos, como uma bomba relógio, prestes a explodir com segredos. Aquela mensagem poderia ser a resposta que esperava ou uma armadilha que a levaria a um caminho cheio de mais perguntas. A pequena, ainda desenhando, olhou para a mãe com curiosidade. Mamãe, quem é? Um amigo, Ana respondeu, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Ela se levantou, a preocupação pesando em seus ombros. A arte tinha proporcionado um momento de calma, mas agora a realidade voltava com toda a sua crueza. Ana se afastou um pouco, passando os dedos nervosos pelos cabelos. Era preciso decidir o que fazer. Responder a mensagem sem saber quem estava do outro lado parecia arriscado, mas o desejo de entender o que estava acontecendo com sua filha superava o medo. O que quer que descobrisse tinha de ser enfrentado. Com o coração palpitante, Ana finalmente digitou: Quem é você e o que sabe sobre minha filha? Ela pressionou o enviar,
e ficou olhando a tela com expectativa, como se as palavras pudessem se materializar em sua frente, revelando tudo o que precisava saber. A resposta veio rapidamente. Apenas alguém que quer proteger a sua filha. Estou disposto a ajudar, mas precisamos conversar pessoalmente. Mamãe, você está bem? A menininha interrompeu, agora com um olhar preocupado. Ana se virou e viu a inocência em seu rosto, e a sensação de protetora se acentuou. Estou sim, meu amor. Apenas fazendo algumas perguntas, Ana disse, tentando soar tranquilizadora, mas seu coração não parava de acelerar. Decidida, levou a filha para o sofá e se sentou ao seu lado. Vamos falar sobre nossos desenhos. Como você se sente hoje? A garotinha, percebendo o tom sério da mãe, hesitou um pouco antes de responder. Eu sinto como se houvesse uma nuvem escura em cima da minha cabeça. Ela disse baixinho, com a voz hesitante. Mas eu quero que as cores voltem. A resposta da menina cortou o coração de Ana. Como poderia uma criança tão pequena carregar um peso tão grande? Vamos fazer isso juntas. Vamos tirar essa nuvem e encher seu céu de cores, certo? Propôs Ana, tentando criar um espaço seguro para que sua filha pudesse expressar suas emoções. Mas antes que a pequena pudesse responder, o celular vibrou novamente. Ana, sem esperar, abriu a mensagem. Podemos nos encontrar amanhã às 10 horas em um café perto do seu prédio. Não traga sua filha. É melhor que ela não saiba disso ainda. O mundo de Ana balançou. Como poderia deixar sua filha fora disso? Cada instinto materno gritava para protegê-la. Contudo, havia algo naquele encontro que parecia crucial para entender tudo. Talvez fosse a chave que levaria à cura que tanto desejava. Mamãe! A voz da menina despertou Ana de seus pensamentos. O que aconteceu? Eu só estava pensando em sugestões de desenhos. Ela respondeu, tentando suavizar a tensão. A garotinha, com um olhar desconfiado, voltou a pegar as canetas. Ana, por sua vez, não conseguia desviar os pensamentos do encontro que se aproximava. O que seria tão importante que exigia que sua filha ficasse de fora? Quem era essa pessoa que se dizia disposta a ajudar e qual é o segredo por trás da mensagem? O dia seguinte trazia consigo uma incerteza que apertava seu peito. Se uma nuvem escura pairava sobre sua vida, Ana se prometeu que faria de tudo para iluminá-la. E, em meio a essa tempestade de sentimentos, uma certeza a guiava. Era hora de buscar a verdade. O que essa revelação mudaria em suas vidas? Uma nova jornada pela frente, e Ana já sentia o frio na barriga do que estava por vir. Ana acordou na manhã marcada para o encontro, sentindo-se como se estivesse prestes a entrar em um palco iluminado, prestes a interpretar um papel que nunca pensou que precisaria desempenhar. A luz suave do sol entrava pela janela, mas a escuridão da preocupação a envolvia como um manto pesado. Ela caminhou até a sala, onde sua filha já estava acordada, colorindo as folhas que haviam começado na noite anterior. Bom dia, meu amor! Ana forçou um sorriso ao mirar os olhos brilhantes da menina. A pequena a olhou de volta, com uma mistura de alegria e insegurança, talvez percebendo que algo perturbava sua mãe. Mamãe, posso te mostrar meu desenho? A garotinha apontou para uma folha cheia de rabiscos coloridos, representando um sol radiante, cercado por flores. Ana se agachou, admirando a obra-prima que refletia a esperança da criança em meio à tempestade. É lindo, querida. Você trouxe todas as cores do arco-íris. Ana respondeu, sentindo uma onda de calor no peito. Se apenas fosse tão fácil manter a cor em suas vidas. A imagem do encontro se impôs de novo em sua mente, mas ela estava determinada a deixar essas preocupações de lado por mais algumas horas. Enquanto as horas avançavam, Ana sentiu um nó se formar em seu estômago. Deveria ir. Deveria não ir. Cada segundo que passava era consumido por dúvidas mais profundas. A pequena brincava ao fundo,
inocente, sem saber dos pesadelos que se desenrolavam na mente da mãe. Preciso sair um pouco, querida. Você vai ficar aqui com a vovó, certo? Ana falou, tentando transmitir confiança. A menininha assentiu, mas a expressão em seu rosto dizia que algo não estava certo. Promete que vai voltar logo, mamãe? Prometo, meu amor. A certeza na voz de Ana se misturava com uma incerteza que ela própria não conseguia ignorar. No caminho até o café, a mente de Ana travava um duelo. O que faria quando finalmente encontrasse a pessoa por trás da mensagem? Poderia ele trazer respostas, ou isso apenas aprofundaria seu sofrimento? Ao mesmo tempo, a determinação de sua missão superou o medo. Quando chegou ao café, o aroma do café moído despertou seus sentidos, mas a ansiedade pulsava mais forte. Sentou-se em uma mesa perto da janela, começando a rodar a aliança no dedo, um hábito nascido de momentos de nervosismo. Após alguns minutos que pareceram horas, um homem se aproximou. Ele era alto, com um olhar sério que parecia penetrar na alma. Ana? Perguntou, a voz suave, mas com uma firmeza marcante. Sim, respondeu Ana, tentando decifrar as intenções dele. Eu sei o que aconteceu. Ele começou, mas interrompeu-se. Deixe-me explicar tudo. Você precisa ouvir. Os pormenores daquela frase faziam seu coração disparar. O que isso significava? O que estava escondido por trás daquele olhar intenso? Sobre sua filha. Ela está em perigo, ele disse, e as palavras fizeram Ana gelar. A certeza de que havia escolhido certo ao vir até ali misturou-se com um profundo desespero. O que você sabe sobre ela? O que está acontecendo? As palavras saíram entrecortadas, suas mãos tremiam, a mesa balançava. Há muito mais em jogo do que você imagina. Ele imediatamente respondeu, sem desviar o olhar. E eu sou a única pessoa que pode te ajudar a proteger. O cérebro de Ana girava em torno das implicações. Seria possível? O que ela tinha construído para sua filha, aquele mundo colorido e esperançoso, estava realmente em risco? As palavras dele ecoavam em sua mente, como um alerta para uma tempestade, e Ana, dominada pela urgência, se viu pronta para ouvir tudo. O que mais daquele cenário estaria por trás daquela nuvem negra apontada por sua filha? Com o coração acelerado pela expectativa e o medo, Ana se preparou para ouvir a verdade, não importando quão dolorosa fosse. Porque uma coisa ela sabia. Ela faria de tudo para proteger sua filha. Então, antes que a revelação se desenrolasse, ele disse: a única maneira de garantir a segurança dela é agir rápido. Você precisa confiar em mim. Ana sentiu o impacto das palavras dele como um soco no estômago. O ar parecia faltar enquanto sua mente girava, absorvendo a gravidade da situação. A imagem da filha, alegre e despreocupada em casa, a cutucou com a realidade cruel que agora enfrentava. Agir rápido ecoava em sua cabeça. Mas o que isso significava? Eu preciso entender o que exatamente está acontecendo. A voz de Ana tremia, mas ela se forçou a manter o olhar fixo no homem à sua frente. Há pessoas atrás dela, ele começou, as palavras ensaiadas escapando de sua boca. Elas estão dispostas a fazer de tudo para conseguir o que querem. Você precisa estar alerta. O tom da voz dele era grave. E a única maneira de manter sua filha a salvo é se você seguir minhas instruções. As mãos de Ana começaram a suar, e um frio subiu pela espinha. Mas quem? Por que ela? As perguntas saíram rápido, como uma torrente. Cada resposta que não chegava fazia seu coração acelerar ainda mais. Não posso revelar tudo agora. É perigoso. Existem coisas que você ainda não sabe, e não quero que elas cheguem até você. O homem parecia constrangido, uma sensação de urgência nos olhos. Você confia em mim, mesmo não sabendo quem sou? Ana hesitou. Não havia como confiar naquelas informações sem saber mais, mas também não podia ignorar o alerta sombrio.
Ela pensou na filha, dormindo em segurança em sua cama. O que você sugere que eu faça? Precisamos ir a um lugar seguro, ele respondeu. Em um lugar onde possamos conversar sem que ninguém escute. Ana sentiu um arrepio. A ideia de se afastar de sua vida normal deixava um vazio em seu estômago. Mas e a minha filha? Eu não posso deixá-la sozinha. Ele fez uma pausa, como se calculasse cuidadosamente as palavras. Eu vou garantir que ela esteja segura. Precisamos agir rapidamente, Ana. Não podemos perder tempo. Cada segundo conta. A mente de Ana estava a 1000 por hora. O que mais ela poderia fazer? Precisava saber mais, entender tudo. Cada impulso dentro dela clamava para que tomasse uma decisão. E sim, cada parte dela queria proteger sua filha. Está bem, finalmente disse, respirando fundo. Mas se algo acontecer com ela, eu não vou te perdoar. Sua voz transparecia determinação. Ela não tinha escolha, mas também não se permitiria ser uma vítima indefesa. O homem acenou, mantendo um olhar firme. Eu prometo, faremos isso juntos. Agora vamos. Ao saírem do café, um manto de expectativa se fechou ao redor deles. Ana sentia seu coração disparar, misturado com o temor e a adrenalina. Cada passo que dava afastava sua vida normal e a levava a um abismo desconhecido. Enquanto andavam, ele começou a explicar mais detalhes, mas a cada resposta que fornecia, novas perguntas surgiam. Ana sentia a teia de segredos se desenrolar ao seu redor. O que ela não sabia a estava puxando para um labirinto, onde as paredes pareciam cada vez mais estreitas. Quando chegaram a um veículo discreto, o homem virou-se para Ana e disse: Lembre-se, ninguém pode saber o que está acontecendo. A segurança da sua filha depende disso. A pressão aumentava, mas ela estava determinada. Ana sentou no banco de trás, tentando manter os pensamentos em ordem. Foi então que ele fez uma revelação que a deixou em choque. A razão pela qual ela está em perigo. Tudo começou há muito tempo. Sua vida é mais entrelaçada a esse mistério do que você imagina. Como se uma cortina estivesse sendo puxada, ela começou a perceber que havia um mundo sombrio que girava ao redor de sua família. E enquanto o veículo acelerava pela rua, Ana se perguntou: até onde isso pode ir? Ana estava em uma montanha-russa de emoções, cada curva sendo mais acentuada que a anterior. Enquanto o carro se afastava da cafeteria, sua mente estava em um turbilhão. O que mais haveria por trás dos segredos que haviam sido revelados? Quem eram essas pessoas que ameaçavam a vida da filha? O homem à sua frente, o misterioso portador de más notícias, olhou para ela com um semblante sério. Precisamos te levar a um lugar seguro. É urgente. Você está pronta para ouvir a verdade? Ana respirou fundo, tentando controlar o medo que se aninhava em seu peito. Ela precisava ser forte, não só por ela, mas pela filha. Sim, respondeu, a determinação ressoando em sua voz. Só quero saber o que está acontecendo. O homem começou a conduzir a conversa, revelando que ele fazia parte de uma rede que se empenhava em proteger crianças de riscos desconhecidos. Com a filha no centro de algo maior que elas, havia pessoas que estavam dispostas a manipular e usar a inocência dela para alcançar seus próprios fins. A sua filha possui um talento especial, uma incrível sensibilidade que a torna um alvo de pessoas que abusam de poderes, ele disse. Ana sentiu todas as peças começando a se encaixar, mas ao mesmo tempo a confusão aumentava. Ela é uma criança luminosa, e pessoas como você e eu, nós acreditamos que ela deve ser protegida. Ana franziu o senho. Mas como você sabe disso? E quem são essas pessoas? Eu não posso revelar detalhes agora. O que você precisa saber é que estamos monitorando essas ameaças de perto. O que importa é que sua filha não está sozinha. Nós estamos aqui e prontos para proteger. Chegaram a um prédio aparentemente comum,
Mas ao entrar, Ana foi recebida por uma equipe de pessoas que a olhavam com compreensão. Uma mulher se aproximou. Ana, basta um momento de coragem. Vamos te explicar tudo. No ambiente que parecia seguro, Ana sentiu a necessidade de proteger a filha. O que está sendo feito para mantê-la em segurança? Eu preciso saber o que fazer. A equipe começou a elaborar um plano. Precisamos te ajudar a entender como a sensibilidade da sua filha pode ser a chave para não só protegê-la, mas também para encontrar um caminho que a faça brilhar. Ela precisa saber que a luz que tem não a torna vulnerável, mas forte. Ana sentiu um calor profundo surgir dentro dela. Sim, aquelas palavras lhe davam força. Era verdade que sua filha era cheia de vida, e o desejo de mantê-la em segurança era mais intenso do que qualquer espaço de medo que tentasse se instalar. Precisamos que você se conecte com ela de uma forma nova, que você seja o apoio que ela precisa para lidar com esses sentimentos. A mulher continuou. Pode parecer difícil, mas nós vamos ajudar. Nos dias que se seguiram, Ana mergulhou em um terrível e maravilhoso aprendizado sobre cura e empoderamento. As conversas se tornaram mais abertas entre mãe e filha, e pouco a pouco a pequena começou a se abrir sobre seus medos. Os desenhos agora eram mais vívidos e demonstravam não apenas a raiva e a tristeza, mas também a esperança e a força que Ana sempre soube que existia dentro dela. Ana aprendeu a cultivar um novo espaço onde a criação e a confiança poderiam florescer. E isso começou a mudar não apenas a dinâmica entre mãe e filha, mas também a visão de cada uma sobre o mundo ao redor. Juntas, desenvolveram estratégias para combater a ansiedade e construir um senso de segurança. Finalmente, em um dia ensolarado, Ana e a filha estavam no parque, rindo e se divertindo. Mamãe, quero te mostrar o que eu desenhei. Olha, tem cores. A menininha ergueu a folha e Ana sentiu o coração transbordar. Você é incrível, minha flor, disse ela segurando a mão da filha. Após esse dia, Ana compreendeu que a verdadeira batalha não era contra forças invisíveis, mas sim dentro de cada uma delas. Eram questões de aprender a lidar com emoções, encontrar a força em meio ao turbilhão e, mais importante, saber que juntas eram mais fortes. O caminho seria longo, mas a luz que emanava da filha agora tinha um novo significado. A verdade havia sido revelada, e as duas estavam prontas para enfrentar qualquer desafio que viesse. Enquanto caminhavam de volta para casa, Ana sentiu-se envolta por uma onda de esperança. Elas tinham um futuro vibrante pela frente, e cada dia seria uma nova oportunidade para colorir a vida com as cores do amor e do entendimento. E mais que nunca, Ana sabia que seu amor e a coragem compartilhada eram a verdadeira proteção que precisavam. Ela sorriu, respirando fundo, apreciando cada instante. Agora, você também pode fazer parte dessa transformação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essas mensagens de esperança. Comente suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião é super importante para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Junte-se a nós nessa jornada.